Sagrada Família, Karl Marx, Friedrich Engels, Editorial Boa Tempo, edição 2011. Capítulo 6, a crítica absoluta ou a crítica conforme o Sr. Bruno. Subtítulo 3. Terceira campanha da crítica absoluta por Karl Marx. Item é derrota final do socialismo. Páginas 153 a 156. Citação. Os franceses estabeleceram uma série de sistemas a respeito de como organizar a massa, mas tiveram de fantasiar uma vez que viram a massa tal como é, na condição de matéria utilizável. Fim da citação. Os franceses e ingleses provaram muito antes, e o provaram no detalhe, que a ordem societária atual organiza a massa tal como é, e é, portanto, sua organização. A crítica, seguindo o processo do jornal literário geral, produz, através da cuidadosa palavra fantasiar, todos os sistemas socialistas e comunistas. O socialismo e o comunismo estrangeiros acabam batidos, assim, pela crítica, e agora ela transfere suas operações guerreiras para a Alemanha. Cita. Quando os iluministas alemães de repente se viram defraudados em suas esperanças de 1842, não sabendo em sua perplexidade por onde começar, então perceberam ou receberam no momento oportuno a notícia dos modernos sistemas franceses. Depois disso, eles já podiam falar da elevação das classes baixas, do povo, e à custa disso podiam sobrepor-se legitimamente a pergunta se eles mesmos não pertenciam à massa, que, ademais, não deve ser procurada apenas nas camadas mais baixas. Fim da citação. Vê-se que a crítica, em sua apologia do passado literário baueriano, esgotou a tal ponto toda a sua reserva de razões bem-intencionadas, a ponto de apenas conseguir explicar o movimento socialista alemão através da perplexidade dos iluministas de 1842. Por sorte, lhes chegou a notícia dos modernos sistemas franceses, e por que não dos ingleses? Devido à razão crítica decisiva de que o Sr. Bauer não pôde inteirar-se dos sistemas ingleses modernos através do livro de Stein, O Comunismo e o Socialismo da França Atual. Nota 52. Referência à obra de Lorenz Stein, Der Sozialismus und Kommunismus der heutigen Frankreich, publicada pela primeira vez em Leipzig em 1842. O autor desse livro era, conforme veio a saber mais tarde, um agente secreto do governo prussiano. E é este o mesmo motivo decisivo que explica por que a crítica, em seus mexericos acerca dos sistemas socialistas, acaba falando sempre apenas dos sistemas franceses. Os iluministas alemães, esclarece a crítica mais adiante, cometeram um pecado contra o Espírito Santo. Elas se ocuparam das classes baixas do povo, existente já em 1842, para assim poderem se sobrepor à questão ainda não existente àquela época, a questão que deixaria clara qual a posição que seriam chamados a ocupar na ordem crítica universal, que haveria de ser fundada no ano de 1843. Cabra ou carneiro, crítico ou massa impura, o espírito ou a matéria. Todavia, antes de tudo, teria de ter se preocupado com mais seriedade com sua própria salvação da alma crítica. Pois, de que me serve o mundo inteiro, incluídas as classes baixas do povo, se a minha alma estiver perdida? Cita. Mas um ente espiritual não pode ser elevado se não for modificado, e não pode ser modificado antes de ter experimentado a resistência mais extrema. Fim da citação. Se a crítica conhecesse mais de perto o movimento das classes mais baixas do povo, saberia que a resistência mais extrema que elas experimentam na vida prática faz com que elas mudem diariamente. A nova literatura em prosa e verso que surge das classes baixas do povo na Inglaterra e na França lhes demonstraria que as classes baixas do povo sabem se elevar espiritualmente sem necessidade de que baixe sobre elas o Espírito Santo da crítica. Cita. Aqueles, segue fantasiando a crítica absoluta, cujo patrimônio inteiro é a palavra organização da massa. E assim por diante. Fim da citação.
Falou-se muito da organização do trabalho, ainda que também esse tópico não tenha surgido dos socialistas, mas do Partido Político Radical francês, que tentou estabelecer uma mediação entre a política e o socialismo de organização de massa, como de um problema que ainda dependesse de solução. Ninguém falou antes da crítica crítica. Demonstrou-se, ao contrário, que a sociedade burguesa, a dissolução da velha sociedade feudal, é essa organização. A crítica expõe sua descoberta entre as patas de gansos de um par de aspas. O ganso que grasnou ao ouvido do Sr. Bauer a senha para salvar o Capitólio não é outro que não seu próprio ganso. A crítica crítica. Nota 53. O trocadilho da frase é maravilhoso. As aspas podem ser chamadas, e o são aqui, de patinhas de ganso. Logo adiante, Marx faz outra referência a gansos, ao lembrar do episódio ocorrido por volta dos anos de 390 a.C., quando os gauleses invadiram e tomaram Roma. Só o Capitólio escapou ileso, e apenas porque o ataque surpresa foi denunciado pelo barulho dos gansos que puseram os guardas romanos em prontidão. Nota de tradução. Foi ela que organizou a massa de um modo novo, ao fazer da mesma massa o adversário absoluto do espírito. A antítese entre o espírito e a massa é a organização crítica da sociedade, na qual o espírito ou a crítica representam um trabalho organizador, ao passo que a massa representa a matéria-prima e a história do produto fabricado. Perguntemos agora a respeito dos grandes triunfos que a crítica absoluta obteve sobre a Revolução, o materialismo e o socialismo em sua terceira campanha. Qual é o resultado final desses trabalhos de Hércules? Nenhum, a não ser que aqueles movimentos acabaram morrendo sem resultado algum, porque ainda eram críticas confundidas com massa ou espírito confundido com matéria. Até mesmo no próprio passado literário do Sr. Bauer, a crítica descobriu, em muitos aspectos, uma impurificação da crítica impingida pela massa. Todavia, quando aqui ela, em vez de uma crítica, escreve uma apologia, em vez de abandonar a segura, quando, em vez de encontrar na mistura do espírito com a carne, até mesmo a morte do espírito, ela se resume a inverter os termos da questão e descobre, na mistura da carne com o espírito, inclusive a vida da carne baueriana, ela se mostra, pelo contrário, tanto mais implacável e mais absolutamente terrorista, desde os tempos em que a crítica inacabada, ainda misturada com a massa, não é mais a obra do Sr. Bauer, mas sim a obra de povos inteiros e de uma série de franceses e ingleses profanos, desde os tempos em que essa crítica inacabada não se chama mais de a questão judaica, ou de a boa causa da liberdade, ou de o Estado, a religião e o partido, mas sim a revolução, o socialismo e o comunismo. A crítica extirpou, assim, a impurificação do espírito por parte da matéria e da crítica por parte da massa, respeitando sua própria carne e crucificando a carne alheia. De um ou de outro modo, em todo caso, o espírito misturado com a carne ou a massa misturada com a crítica são afastados do caminho. Em vez dessa mistura crítica, aparece a decomposição absolutamente crítica do espírito e da carne, da crítica e da massa, quer dizer, sua pura antítese. Essa antítese em sua forma histórica universal, assim como forma o verdadeiro interesse histórico do presente, é a antítese do Sr. Bauer e consortes, ou do espírito contra o resto restante do gênero humano, que é a matéria. A revolução, o materialismo e o comunismo cumpriram, portanto, sua finalidade histórica. Através de seu ocaso, eles abriram caminho ao senhor crítico Osana.